Eduardo Souza estacionou seu sedã prateado na mesma esquina onde encontrava Dona Marta há 7 anos consecutivos, todo dezembro, sem falta alguma. O empresário de 42 anos desligou o motor e observou a mulher idosa sentada sobre um papelão rasgado perto da banca de jornal. Ela vestia as mesmas roupas surradas de sempre, saia longa, marrom e desbotada, blusa de lã com furos, visíveis e um chale verde que já conhecera dias melhores. Eduardo pegou o envelope branco do banco de couro ao lado. Dentro havia 5.000 reais em notas de 100, cuidadosamente contadas e organizadas. Aquele ritual começara em 2016, quando ele vira Dona Marta pela primeira vez, catando comida no lixo atrás de seu escritório. Se NTRL. Aí ligou naquela cena, havia perfurado sua armadura de empresário bem-sucedido, que passava por dezenas de pessoas em situação de rua sem piscar diariamente. Talvez fossem os olhos dela, cansados, mas dignos, derrotados, mas ainda humanos, perdidos, mas não completamente apagados pela vida dura nas ruas. Desde então, Eduardo voltava religiosamente todo 20 de dezembro para entregar pessoalmente aquele dinheiro que sabia faria diferença durante as festas de fim de ano. Ele nunca perguntava sobre a vida dela, nunca oferecia mais do que o dinheiro, mantinha inteira. São breve e respeitosa como um acordo silencioso entre os dois. Dona Marta sempre agradecia com a mesma frase: Deus te abençoe, meu filho. Você tem coração bom que vai te levar longe. E ainda, Eduardo apenas sorria, voltava para o carro e dirigia de volta para sua vida confortável, sem olhar muito para trás ou questionar profundamente sua própria realidade. Mas naquele dezembro de 2023, quando ele saiu do carro com o envelope na mão, algo estava diferente na atmosfera pesada. Dona Marta não estava sozinha, como sempre estivera em todos os encontros anteriores dos últimos 7 anos, compartilhando aquele momento anual específico. Havia um homem ao lado dela, jovem, de cerca de 20 e poucos anos, magro demais, com o olhar duro de quem viu coisas que endurecem almas. Precocemente, Eduardo hesitou a 3 metros de distância, seu instinto de autopreservação alertando para um perigo potencial naquela configuração inesperada, diferente da rotina estabelecida por anos. O jovem observava com intensidade perturbadora, seus olhos escuros fixos no envelope branco que Eduardo segurava com menos confiança do que momentos atrás. Dona Marta chamou Eduardo, mantendo uma distância segura, sua voz soando mais tensa do que pretendia revelar para os presentes ali reunidos naquele momento. A mulher idosa levantou o rosto enrugado e Eduardo notou algo diferente em sua expressão. Havia vergonha misturada com medo nos olhos normalmente serenos. Meu filho, esse aqui é meu neto Lucas, que veio passar uns dias comigo aqui na rua por uns problemas e ele teve, ela explicou. A apresentação era vaga, deixando Eduardo desconfortável, com informações não ditas pairando no ar como uma ameaça invisível, mas palpável ao redor de Les. Lucas não sorriu, não cumprimentou, apenas continuou estudando. Eduardo, como um predador, avalia uma presa em potencial para um ataque calculado, estratégico, certeiro e rápido. Vovó me contou cá. Pois você é o cara rico que dá dinheiro para ela todo ano por pena ou culpa ou sei lá o quê, disse Lucas. Seu tom era provocativo, carregado de um ressentimento que Eduardo reconheceu como raiva de classe. E aquela amargura de quem tem pouco, observando quem tem muito. Eduardo engoliu seco, sentindo o suor frio começar a formar nas palmas das mãos, apesar do calor de dezembro em pleno verão escaldante. Brasileiro, eu apenas tento ajudar quando posso, com o pouco que junto durante o ano trabalhando, respondeu, defensivo, tentando não soar condescendente ou arrogante. Lucas riu sem humor, um som áspero que cortou o ar como vidro quebrado, arranhando uma superfície lisa, delicada e sensível ao toque violento e brusco. 5.000 reais é pouco para você, cara. É o ter trabalho 6 meses para juntar isso, ganhando o salário mínimo. Carregando caixa em depósito, ele cuspiu as palavras. Eduardo não sabia o que dizer, pego entre a vontade de defender sua generosidade e a consciência de que realmente aquele valor não significava muito para ele pessoalmente.
Lucas, respeita o moço que sempre foi bom comigo, sem nunca pedir nada em troca ou me julgar pela minha sé. Onde são miserável? Dona Marta interveio com voz fraca. Ela tossia agora, uma tosse profunda que sacudia seu corpo frágil, pequeno e curvado pelo tempo e dificuldades acumuladas durante décadas de veia. Ida dura. Eduardo percebeu pela primeira vez como ela parecia mais frágil que no ano anterior, seu corpo menor, seus olhos mais fundos, sua pele mais pálida e cinzenta, a senhora Steak. Ah, bem, essa tosse parece séria. Deveria ver um médico examinar. Adequadamente, sugeriu Eduardo, preocupado genuinamente com o estado de saúde dela. Lucas se levantou abruptamente, posicionando-se entre Eduardo e sua avó em um gesto protetor, mas também ameaçador, conforme a perspectiva interpretativa adotada ali naquele instante. Agora você se importa com a saúde dela? Onde você estava quando ela passou frio no inverno passado, quase morrendo de pneumonia sozinha? Ele acusou, apontando o dedo. Eduardo recuou meio passo, seu coração acelerando com uma mistura de medo e culpa, sendo injetada diretamente nas veias pulsantes do pescoço. Tenso e contraído, eu não sabia, ela nunca me contou. Nossos encontros são sempre breves e eu não queria invadir a privacidade dela fazendo perguntas demais. Ele se defendeu. A explicação soava fraca mesmo para seus próprios ouvidos críticos internos, julgadores e implacáveis das próprias ações questionáveis, moralmente ambíguas, defensáveis ou não dependendo do ponto de vista. Claro que não sabia, porque você não quis saber de verdade. Só quis se sentir bonzinho uma vez por ano e voltar para a sua vida perfeita, atacou Lucas verbalmente. Cada palavra era como um soco no estômago de Eduardo, expondo verdades desconfortáveis que ele evitara examinar durante 7 anos de ajuda superficial e conveniente para a consciência. Você acha que 5.000 reais uma vez por ano faz você ser herói? Faz você dormir melhor à noite, sentindo que fez sua parte boa do dia? Continuava Lucas. Eduardo sentiu a raiva começando a ferver, misturada com vergonha e confusão sobre o que estava acontecendo naquela interação que fugira completamente de seu controle previsto e esperado. Eu não acho que sou herói, apenas tento fazer uma diferença pequena quando posso, dentro das minhas possibilidades limitadas também, como qualquer outro. Ele retrucou mais firmemente agora. Lucas, para com isso, eu não tenho direito de falar assim com quem sempre me tratou com respeito e dignidade básica, Dona Marta ordenou, fraca, mas sua voz carecia da força necessária para realmente impor autoridade sobre. E o neto, claramente descontrolado emocionalmente naquele momento, tenso e carregado de conflito, Lucas ignorou a avó, dando um passo ameaçador na direção de Eduardo, que precisou de toda a sua força de vontade para não correr de volta. Sabe qual é o problema de gente como você? Vocês acham que dinheiro resolve tudo? Que podem comprar consciência limpa com migalhas? Ele sibilou baixo e perigoso. Minha avó tá morrendo, entende? Câncer no pulmão avançado, que poderia ter sido tratado se ela tivesse tido acesso a médico há 1 ano atrás. Lucas revelou. A informação atingiu Edua. Rodou como um tiro no peito, tirando todo o ar dos pulmões de uma vez só, deixando um vácuo doloroso, apertado, sufocante e opressivo. Eu não sabia. Juro que não fazia ideia dessa situação. Toda grave assim, gaguejou Eduardo, olhando para Dona Marta, que desviava o olhar envergonhada. Claro que não sabia, porque você nunca perguntou, além do tudo bem superficial, Kenny. Não espera a resposta honesta verdadeira, acusou Lucas com precisão cirúrgica e cortante. Eduardo sentiu suas pernas fraquejarem, precisando se apoiar no poste de luz próximo, para não desabar ali mesmo sobre a calçada quente do Meódia. Mas isso não é culpa dele, Lucas. Ele não tinha obrigação nenhuma de fazer mais do que já fez por mim generosamente. Dona Marta defendeu fracamente. Não é sobre obrigação, vó, é sobre humanidade básica, sobre realmente ver as pessoas, ao invés de apenas olhar através delas como transparentes. Lucas respondeu. Suas palavras ecoavam verdades que
Eduardo passara a vida evitando confrontar diretamente, sem filtros ou desculpas convenientes que o protegiam de uma responsabilidade maior, ampliada e expandida. Você quer saber a verdade completa? Minha nunca gastou um centavo desse dinheiro que você dá todo ano, Lucas revelou, jogando a bomba final devastadora. Eduardo franziu a testa confuso, tentando processar aquela informação que não fazia sentido lógico aparente inicial, óbvio, de imediato. Compreensível e facilmente absorvível mentalmente. Como assim? Ela nunca gastou. Então, o que ela faz com o dinheiro todo esse tem? Pouco dê. Achando que ajudava, perguntou Eduardo. Perdido completamente, Lucas se virou e pegou uma mochila velha que estava escondida atrás do papelão, onde Dona Marta permanecia sentada observando. Do a cena se desenrolar, ele abriu o zíper com movimento brusco e virou a mochila de cabeça para baixo, despejando o conteúdo sobre a calçada diante de Eduardo, atônito e boquiaberto. Envelopes brancos caíram em cascata, dezenas deles, todos ainda lacrados, intactos, nunca abertos sequer uma única vez durante todos aqueles anos acumulados. Ela guardou cada envelope que volta e deu durante 7 anos, sem abrir nenhum. 35 mil reais aqui parados sem uso, explicou Lucas, apontando a pilha. Eduardo caiu de joelhos ali mesmo, pegando um dos envelopes com mãos trêmulas, reconhecendo sua própria caligrafia. Na frente, identificando os anos marcados, 2016, 2017, 2018, todos ali preservados como tesouros intocáveis, guardados com reverência inexplicável e incompreensível. Por quê? Porque você nunca usou esse dinheiro, Dona Marta. Você poderia ter alugado um quarto, comprado remédios, comido melhor, vivido com dignidade maior, implorava. Eduardo, por respostas, a mulher idosa finalmente olhou diretamente para ele, lágrimas escorrendo por rugas profundas cavadas pelo tempo e sofrimento acumulado em um rosto marcado pela vida. Por quê? Eu não precisava do seu dinheiro, meu filho. Eu precisava da sua presença, de saber que alguém lembrava que ou existia neste mundo. Ela confessou. A revelação quebrou algo dentro de Eduardo, que ele nem sabia estar inteiro até aquele momento. De consciência súbita, repentina, inesperada, brutal, honesta, crua e exposta. Eu passei a vida inteira sendo invisível para todo mundo, mais um corpo na rua que as pessoas desviam sem olhar. Dona Marta continuava, mas você parava, me olhava nos olhos, me chamava pelo nome, me tratava como um ser humano digno de respeito, básico, elementar, fundamental, essencial e necessário. Eduardo soluçava agora, anos de filantropia superficial sendo expostos como vazios, insuficientes e inadequados para a necessidade real, profunda, complexa, além do dinheiro material, tangível. Eu guardei cada envelope como prova de que alguém se importava, mesmo que fosse apenas uma vez por ano, durante poucos minutos. Roubados e apressados, Dona Marta explicava. Sua voz estava mais fraca, a tosse retornando em espasmos violentos que sacudiam seu corpo frágil perigosamente, à beira de um colapso iminente. E próximo e visível, mas agora eu estou morrendo e percebi que guardei errado, que deveria ter usado para me cuidar melhor enquanto tinha tempo. Ela admitiu com arrependimento profundo. Lucas se agachou ao lado da avó, segurando-a com uma ternura que contrastava com a agressividade anterior demonstrada momentos atrás na confrontação tensa com Eduardo. Ela tem 3 meses de vida, no máximo, segundo os médicos do posto, que finalmente conseguiram examinar depois de eu insistir semanas. Lucas revelou com voz quebrada. 3 meses e nada pode ser feito porque o câncer já espalhou demais pelo corpo todo, sem tratamento adequado, precoce. No tempo certo e correto, ele continuava explicando. Eduardo olhou para aquela pilha de envelopes, 35 mil reais que poderiam ter feito diferença se usados no momento certo, apropriado. Quando ainda havia chance, eu trouxe ela de volta aqui hoje, porque ela quis te ver uma última vez antes de ir para o hospital para cuidar dos paliativos finais. Apenas conforto sem cura, disse Lucas.
Ela quis te agradecer pessoalmente por ter sido a única pessoa que a enxergou como humana durante anos de invisibilidade social. Ele concluiu mais suavemente agora, com a raiva dissipada. Eduardo pegou as mãos enrugadas de Dona Marta entre as suas, sentindo como eram frias demais, frágeis demais, próximas demais do fim. E se aproximava inevitável. Me perdoa por ter sido tão superficial, por ter achado que dinheiro era suficiente sem investir tempo ou atenção real, verdadeira, genuína. Ele implorava. Dona Marta sorriu aquele sorriso cansado de quem já fez as pazes com a morte iminente, se aproximando como uma velha conhecida, esperada e paciente. Você me deu mais do que imagina, me deu razão para acordar todo dezembro, sabendo que alguém viria, que eu não era completamente esquecida. Ela assegurava. Eduardo abraçou aquela mulher que ajudara por 7 anos sem realmente conhecer, sentindo os ossos salir. Diz através da roupa fina, surrada e desgastada pelo uso constante. Lucas, pega esse dinheiro todo e usa para dar o melhor tratamento possível para sua avó nos meses que restam. Por favor, pediu Eduardo, empurrando os envelopes, mas Lucas balançou a cabeça negativamente, recusando com uma firmeza inesperada que surpreendeu Eduardo completamente ali, naquela reviravolta da situação toda complexa. Não é sobre dinheiro? Cara, você ainda não entendeu nada mesmo depois de tudo que acabou de acontecer aqui? Questionou Lucas exasperado, com incompreensão persistente. Eduardo olhou confuso entre o neto e a avó, tentando decifrar o que estava sendo pedido dele, além dos recursos financeiros oferecidos generosamente. Minha avó não quer seu dinheiro, ela nunca quis. Ela quer que você entenda a lição antes de ser tarde demais para você também, explicava Lucas. Que lição? Eu não entendo o que vocês querem de mim, além do que já ofereço, admitia Eduardo frustrado, com própria incapacidade de compreender camadas mais profundas. Dona Marta tossiu violentamente, cuspe com sangue manchando o chale verde, que tentava cobrir a boca rapidamente para esconder a evidência de deterioração física avançada terminal. A lição é que pessoas não precisam de salvadores que aparecem uma vez por ano, precisam de conexões humanas reais que duram. Amy, ela disse quando recuperou o fôlego, você passou 7 anos me dando dinheiro, mas nunca me convidou para tomar um café, nunca perguntou minha história completa, nunca tentou realmente conhecer quem eu era. Ela continuava. Eduardo sentiu cada palavra como uma lâmina, cortando camadas de auto-engano que construíra ao longo dos anos de caridade conveniente, performática e superficial, vazia no fundo. Eu tenho 2 filhos que não falam comigo há 20 anos, 3 netos que nem sabem que existo, exceto o Lucas aqui, que me achou por acaso. Dona Marta revelava. Eu fui professora de literatura por 30 anos, antes de tudo desmoronar. Eu tenho histórias e experiências de valor, além de ser apenas a mendiga da esquina. Ela declarava. A humanidade completa dela finalmente se revelava para Eduardo, que percebeu com horror como a havia reduzido a um papel unidimensional em sua narrativa pessoal de bondade. Eu fui casada com o amor da minha vida por 42 anos até ele morrer em acidente há 15 anos atrás, deixando dívidas imensas. Dona Marta continuava sua história. Sua voz estava fraca, mas determinada a completar a narrativa antes que não houvesse mais tempo ou energia para compartilhar a verdade completa. Finalmente, exposta, crua e honesta, perdi a casa. Os filhos se afastaram com vergonha de mim. Acabei nas ruas sem rede de apoio ou opções viáveis disponíveis para recomeçar nova vida. Eduardo escutava agora, de verdade, não apenas ouvindo, mas absorvendo cada palavra daquela mulher complexa que reduzira a uma caricatura de necessidade durante todos aqueles anos. Eu li todos os clássicos da literatura mundial, falei 3 idiomas fluentemente antes da rua me engolir. Ensinei centenas de adolescentes a amar palavras como eu amava, ela dizia. Cada revelação adicionava camadas de humanidade que Eduardo havia ignorado sistematicamente ao longo dos anos por conveniência ou medo.
ou ignorância deliberada, proposital e escolhida confortável. Lucas aqui me achou 3 meses atrás, procurando por toda a cidade depois que descobriu através de uma assistente social que eu ainda estava viva em algum lugar perdida e esquecida. Dona Mar. Aí explicava. O neto segurava a mão da avó com amor óbvio, palpável e visível em cada gesto carinhoso, protetor, dedicado e presente totalmente ali, sem reservas ou vergonha aparente. Ele largou o emprego, pegou todas as economias que tinha e tem cuidado de. Nem desde então, sem esperar nada em retorno além de tempo junto, ela continuava. Eduardo olhou para Lucas com novos olhos, vendo ele. Ao mais o jovem agressivo e ameaçador, mais um neto desesperado. Tentando salvar a avó amada antes de perder mais tempo precioso, eu ataquei você porque estava com raiva de um sistema que permite pés, quais como minha avó caírem nas rachaduras e serem esquecidas por todos, admitia Lucas, mas também estava com raiva porque você representava todos que poderiam fazer mais, mas escolhem fazer o M, mínimo confortável que não perturba suas vidas organizadas. Ele acrescentava. Eduardo sentiu aceitando a crítica como merecida, justa, apropriada e necessária para acordar de anos de sonambulismo moral outra, vez de uma vida privilegiada, confortável, segura, isolada, protegida e distante. O que vocês querem de mim então? Como posso fazer diferente, fazer melhor, fazer certo dessa vez? Perguntou Eduardo com humildade genuína pela primeira vez. Lucas e Dona Marta trocaram olhares, alguma comunicação silenciosa passando entre eles, antes de responderem ao homem ajoelhado diante deles na cara. Cada quente, queremos que você passe os últimos 3 meses da vida dela, conhecendo quem ela realmente é, além da imagem que construiu, respondeu Lucas firmemente, que você vem. Vá visitar ela no hospital, traga livros para ler junto. Ouça histórias de quando ela era jovem e cheia de sonhos realizados depois. Ele continuava listando que você permita ela ser sua amiga de verdade, ao invés de projeto de caridade que te faz sentir melhor sobre desigualdades que você beneficia. Lucas finalizava. Eduardo olhou para Dona Marta, que observava com esperança cautelosa no Zul. E os cansados, ainda segurando uma fagulha de vida. Querendo conexão real antes do fim chegar paciente, eu ficaria honrado em conhecer você de verdade. Dona Marta, se você me aceitar. Apesar de todos esses anos de cegueira voluntária minha, ofereceu Eduardo sinceramente. A mulher idosa sorriu, aquele sorriso transformando seu rosto inteiro, iluminando feições gastas pelo tempo em algo belo, radiante e pleno de humanidade. Preservada e resistente ao sofrimento acumulado, eu aceito, meu filho. Todo mundo merece segunda chance de fazer as coisas certas quando finalmente enxergam a verdade. Ela respondeu com graça. Lucas ajudou a avó a se levantar e Eduardo imediatamente ofereceu o braço para apoio adicional, que ela aceitou agradecida pelo gesto sincero. Presente, cuidadoso, respeitoso e genuíno. Vamos para o hospital agora. Posso levar vocês no meu carro? Podemos conversar no caminho se quiserem, sugeriu Eduardo, tomando ini. Se ativa pela primeira vez em 7 anos. Dona Marta assentiu e os 3 caminharam juntos pela calçada em direção ao carro prateado, que agora representava não uma fuga, mas uma aproximação. Real, verdadeira, corajosa, vulnerável, arriscada, mas necessária. Eduardo abriu a porta traseira para Dona Marta entrar confortavelmente, depois a dianteira para Lucas sentar ao lado dele como igual, não como um peaça, mas como parceiro naquela jornada inesperada. Antes de ligar o motor, Eduardo olhou pelo retrovisor para a mulher acomodada no banco de trás, respirando com dificuldade, mas sorrindo pacificamente. Os 3 meses seguintes foram os mais transformadores da vida de Eduardo, que pensava conhecer generosidade, mas descobriu que nada sabia sobre conexão humana real e autêntica. Ele visitava Dona Marta todos os dias no hospital, trazendo livros que ela pedia, lendo em voz alta quando ela estava fraca demais para segurar páginas pesadas. Eles conversaram sobre literatura, sobre suas vidas tão diferentes, mas conectadas por uma humanidade compartilhada, essencial e fundamental, além de circunstâncias externas, materiais, temporárias e transitórias.
Eduardo conhece. Os outros dois filhos de Dona Marta, que Lucas conseguiram localizar e convencer a visitarem a mãe antes de ser tarde demais para a reconciliação necessária. Ele testemunhou reunião F. Familiar cheia de lágrimas, pedidos de perdão, abraços longos que curavam feridas de décadas abertas, sangrando silenciosamente durante anos separados. Eduardo também mudou como fazia caridade, substituindo doações distantes por envolvimento real em abrigos, onde conhecia histórias individuais de cada pessoa ajudada pessoalmente e diretamente. Ele descobriu que Dona Marta tinha razão. Pessoas não precisam de salvadores, mas de companheiros dispostos a ver além da superfície óbvia, fácil, confortável, conveniente, distante, segura e controlada. Quando Dona Marta faleceu em uma tarde tranquila de março com família reunida ao redor, Eduardo estava lá segurando sua mão esquerda, enquanto Lucas segurava a direita. Obrigada por finalmente ter me visto de verdade. Foram suas últimas palavras sussurradas fracamente antes de partir. Pacificamente, completa e satisfeita em paz consigo mesma. Finalmente, Eduardo chorou pela amiga que conhecera tão tarde, mas que mudara tudo em sua compreensão sobre o que significa realmente ajudar outros verdadeiramente e profundamente, além de gestos superficiais e vazios. No funeral, ele guardou os R$ 35.000 em envelopes laqueados como lembrança permanente da lição aprendida. Através de uma dor necessária, transformadora, libertadora e educativa essencial para o crescimento, Lucas e Eduardo mantiveram contato próximo. Após a morte de Dona Marta, desenvolvendo uma amizade improvável, baseada em respeito mútuo, construído através de vulnerabilidade compartilhada, honesta, crua e exposta. Eduardo nunca mais fez caridade da mesma forma, sempre lembrando que bondade real requer presença, não apenas presente, conexão, não apenas contribuição financeira distante, fria, calculada, conveniente e performática.